Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, irlandeses cravam craque irlandês no Mengão. Vlahovic, livre da Juventus para Boto. Monterrey insiste em troca de Pedro por De Ossa. A gente diz que Carrascal não irá para o Flamengo. E Colídio diz não ao Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, que traz diariamente todas as especulações do mercado que saem na Europa e no mundo de uma forma geral, com exclusividade para você, né? Nós não nos restringimos ao que é publicado aí no Brasil, e sim o que é publicado fora do Brasil sobre as negociações que envolvem o nome do Flamengo. Por isso, se você gosta de mercado da bola e se você quiser ficar totalmente informado sobre tudo, você tem que agora se inscrever nesse canal. Meus amigos, como eu digo que esse canal aqui, fazendo uma propaganda com muita modéstia para vocês, é o canal que realmente te informa, eu digo uma coisa: ontem, pela primeira vez, vocês ouviram aí no Brasil o nome do Facundo Colídio associado ao Flamengo. Você que é inscrito no canal, escreva aqui nos comentários quantas vezes você ouviu nesse canal que o Flamengo tinha interesse por Facundo Colídio. Quantas vezes você ouviu aqui no canal? Eu vou te dizer, há 3 dias atrás eu tinha dito isso, só que no Brasil só foram saber ontem. E, meus amigos, o Facundo Colídio disse não ao Flamengo. Dizem os jornais argentinos hoje, né? Eu sempre trago aqui, da onde eu trago a notícia, o jornal argentino diz que o Flamengo estaria disposto a pagar a cláusula de rescisão de 30 milhões de reais para ter o Colídio agora, né? Só que o Flamengo não precisaria pagar os 30 milhões de reais para ter o Colídio agora. Se ele quisesse, realmente, ele poderia esperar, né? Ele está aí naquela fase de já assinar um pré-contrato. O Facundo Colídio respondeu que pretende tentar negociar ainda o seu novo contrato com o River Plate. Se não conseguir chegar a um acordo, o Flamengo pode tentar a contratação do Facundo Colídio, né? O valor realmente da rescisão é um valor baixo, 30 milhões de reais, né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 5 milhões de euros, né, para tirar o jogador. O Flamengo poderia se aproveitar, mas se não quiser pagar, assina, né, um pré-contrato com o jogador e espera aí, de alguma forma, como fez com o Rossi no ano que vem, ter o jogador. O Colídio, ele é um centroavante que joga também pela ponta, habilidoso, sabe, tem drible, é um jogador ítalo-argentino, passou por muito tempo pela Internazionale de Milão. O River Plate conseguiu a sua volta no ano retrasado, e agora chega a fase da renovação, né? E o Flamengo pode se aproveitar, mas por enquanto, segundo a mídia argentina, eles dizem não, né? O Colídio chegou a fazer gol no Mundial de Clubes, é titular do River Plate, às vezes joga como centroavante, às vezes joga pela ponta. Quando o Berrio, não, ia falar o Berrio, não, aquele colombiano que jogou no Palmeiras, o Berrio era do Flamengo. Como é que é o nome, gente? Me ajuda aí. Deixa eu ver aqui, centroavante colombiano do River Plate. Me fugiu o nome dele, né? O Borja, né? O Miguel Borja, que jogou no Palmeiras, né? Quando ele não está jogando, jogam os dois, aí o Colídio vai para a ponta, né? Quando o Borja não joga, o Colídio joga
como centroavante. Vou te dizer, por um preço baixo, seria uma boa aposta, mas o Flamengo não precisa dele, não seria uma contratação para agora. Eu acho que o Flamengo poderia muito bem fazer como fez com o Rossi. Assina um pré-contrato com ele, ano que vem o Colídio pode jogar com a camisa do Flamengo. Mas, segundo os argentinos, eles dizem não, né? Então, de novo, eu tenho trazido para vocês com constância aí que existe essa transação entre Flamengo e Colídio, né? Há algumas semanas eu vim falando, estourou ontem no Brasil, e hoje os jornais argentinos dizem que o Colídio disse não ao Flamengo. Vamos esperar para ver o que realmente vai acontecer. Meus amigos, vamos sair da Argentina e vamos para a Rússia. Muita gente ainda aí no Brasil dizendo que está tudo certo com o Carrascal, que ele vai ser apresentado no dia 10. Não é a notícia que eu trago da Rússia, tá? Não é a notícia que eu trago da Rússia. Jornal russo, tá? Jornal russo. De hoje, tá? De hoje. Notícia de hoje. Agente de Carrascal. Transferência de Jorge para o Flamengo é irrealista. O agente Rodrigo Lopes, que representa os interesses do meio-campista do Dínamo, Jorge Carrascal, comentou sobre os rumores da possível saída do seu cliente da capital russa. A ida de Carrascal para o Flamengo é irreal. A janela de transferência está em andamento, mas hoje não há nada de concreto ou próximo do acordo, diz Lopes ao Championat, né, jornal russo. Anteriormente surgiram informações que o colombiano em breve se tornaria jogador do Flamengo e teria acertado a sua transferência. Os russos estão desmentindo essa notícia publicada no Brasil. O tempo vai dizer aí quem tem razão, né? E os russos dizem também, eu nem botei na capa aqui, mas os russos dizem hoje também que o Flamengo tem um acerto não com Carrascal, né? Mas sim com Ezequiel Barco, que está louco para sair da Rússia, não se adaptou, né? E que ele teria um acordo já, o jogador, não com o Spartak de Moscou, mas que o Barco já teria acertado um contrato com o Flamengo e vai fazer de tudo para deixar o Spartak de Moscou. E aí, meu amigo? Escreva aqui nos comentários, por favor. Você prefere Carrascal ou Ezequiel Barco? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu vou dar minha opinião, né? O Carrascal é um jogador que tem drible, é um jogador que foi considerado Neymar colombiano, mas não vingou. E o preço que o Dínamo pede por ele é um preço, para mim, muito alto, né? Um jogador que tem dificuldade, apesar de muito driblador, tem dificuldade na tomada de decisão e não tem gol, né? Não consegue fazer muitos gols. O Ezequiel Barco a gente conhece desde aquela triste perda da Sul-Americana para o Independente, jogou para caramba o baixinho, craque, né? E eu realmente preferi o Barco. Mas escreva aqui nos comentários quem que você realmente prefere, para que a gente fique sabendo aí a sua posição. Meus amigos, vamos para o México, então? Vamos para o México? Né? Depois desculpe o termo, né, da besteira, eu ia falar um palavrão aqui, não vou nem te falar para não desmonetizar o vídeo. Depois da besteira que o Boto fez, de passar para o Mauro César que ele teria interesse de negociar o Pedro, quero ver como é que vai ficar a reapresentação hoje. Tenho certeza que o nosso querido Bato tem que estar lá. O Monterrey, segundo o jornal mexicano, Monterrey negocia com o Flamengo uma possível troca de De Ossa com Pedro do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. De Ossa, né, meio-campista que arrebentou jogando com a camisa do Monterrey, foi um cara aí que chamou muito a atenção de todo mundo, né, e fez com que a gente pudesse aí ter um nome
especulado no Flamengo. Dar uma facilidade. A galera no Brasil acaba não dando crédito para mim, né? Como eu trouxe a notícia primeiro, como foi a notícia do Facundo Colíndio que eu falo há semanas. O nome, não vou dizer o nome do jornal mexicano, vou dizer o nome do repórter. Thomas Currell é que assina a reportagem. Monterrey e Flamengo estão planejando uma troca de alto nível. Real e Flamengo estão negociando uma troca que pode abalar o mercado sul-americano. Pedro por De Ossa. O mercado de transferências não está desacelerando. E desta vez são Monterrey e Flamengo que podem causar um impacto significativo no futebol sul-americano. Os Raiados, que tiveram uma ótima atuação no recente mercado mundial de clubes de 25, apesar de não terem chegado às quartas, iniciam negociações com um time brasileiro para fortalecer o seu ataque. O Monterrey, fiel ao seu estilo ambicioso e incansável em investimento, está de olho no centroavante do Flamengo, Pedro Guilherme. O brasileiro de 27 anos tem contrato até 2027 e avaliado por 15 milhões de euros pelo seu próprio dirigente e tem perdido espaço na equipe de Felipe Luiz. Domenech Torrent, técnico dos Raiados e ex-técnico do Flamengo, vê Pedro como artilheiro ideal para reforçar o elenco. Apesar disso, a possibilidade de uma troca não está descartada. O Monterrey teria apresentado uma oferta inicial de 11 milhões de euros pelo Pedro, valor que o Flamengo considera insuficiente. Nesse contexto, incluir De Ossa como moeda de troca poderia destravar as negociações, levando a um benefício mútuo. O acordo está em estágio inicial, mas há um interesse mútuo de conversas na próxima semana. Ou seja, meus amigos, né, o cara realmente quer se livrar do Pedro, né? O cara realmente quer se livrar do Pedro e não mandou aquela do Mauro César de bobeira. Mandou realmente para que as pessoas ficassem sabendo, né? O colombiano De Ossa, que fez realmente várias partidas maravilhosas pelo Monterrey, vale mais ou menos aí uns 6 milhões de euros, então eles dariam 11 milhões de euros mais o De Ossa para o Flamengo, já que agora a gente tem esse problema aí nesse momento com o chileno Pulgar. De repente eles ofereceriam até um empréstimo com opção de compra para que o Flamengo tivesse o Nelson De Ossa, que realmente fez ali uma bela passagem no campeonato, mostrou muito futebol, e aí levariam o Pedro, né? Mas aí, meu amigo, levaria o Pedro e como é que ficaria a centroavância do Flamengo? Cara, o Boto não dá ponto sem nó e na Itália, o Vlahovic pode ficar livre no mercado. É verdade, meus amigos. É verdade. A situação do Vlahovic no Juventus está cada vez mais complicada. Entre a possibilidade de rescisão e renovação, quanto a Juventus pode economizar? Qual será o futuro do sérvio Dusan Vlahovic? O mercado do atacante da Juventus gira em torno desta resposta. Como Dakovic já teve chance de jogar na Juventus, existe aí uma conversa para que haja uma rescisão amigável de contrato entre o clube e o jogador, para que ele possa seguir gratuitamente para outro clube. É isso mesmo, meus amigos. O Dusan Vlahovic, né, jogou com a Juventus aí no Mundial de Clubes, né, tem 25 anos, né, é sérvio, é primo, né, estou brincando, é da terra do Petkovic, né, enfim, jogador da seleção sérvia, pode realmente ficar livre, deve ficar livre, e aí aberto a propostas do mercado. Então, o que o Boto quer fazer? Manda embora o Pedro, traz
o jogador mexicano traz o Nelson de Ossa e o Dusan Vlahovic para fazer com que o Flamengo fique aí um Flamengo totalmente diferente do que a gente tinha até então. Meus amigos, o Vlahovic não é mau jogador, tá? Ele não conseguiu dar certo na Juventus, ele é um jogador de seleção sérvia, ele é um centroavante matador, é um centroavante que inclusive botou o Pedro no banco. Na Fiorentina, é um cara que tem aí uma carreira consolidada no futebol europeu, mas a Juventus, como os salários deles são muito altos, a Juventus quer liberar. Eu não sei o quanto o Boto já ofereceu para ele, né? A sua passagem na Fiorentina foi uma passagem excepcional. Na Juventus, por sua vez, não foi tão boa. Lembrando que a Juventus pagou 83 milhões de euros pelo Vlahovic. E aí, meus amigos? Né? Vlahovic de graça no Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante para mim. Eu venderia, em vez de vender o Pedro, eu venderia o Juninho, que tem proposta aí do Mundo Ábrea, e trazia o Vlahovic para disputar a posição com o Pedro. Né? Eu faria isso. Meus amigos, notícia bombástica, o Flamengo já contratou um jogador. Né? E é um jogador de um país que eu amo, que eu morei por 10 anos, né? E é uma grande surpresa no mercado. Mickey Johnston, da seleção. Deixa eu explicar para vocês quem é Mickey Johnston. Mickey Johnston é um jogador criado nas canteiras ou na base do Celtic. Muita gente falando, tá na segunda divisão inglesa, tá na Championship. Meus amigos, a Championship é melhor. A segunda divisão inglesa é melhor do que o campeonato português. É só para que vocês tenham um nível. A segunda divisão inglesa, o futebol tem mais nível do que o campeonato português. E ele é um jogador que é titular da seleção irlandesa, tudo bem, é que nem ser titular da seleção sérvia, né? Titular da seleção irlandesa, né? Depois de passar pelo Celtic, ele foi comprado por 3,5 milhões pelo seu clube atual, que é o West Brom, né? E o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de pounds para tirar o jogador do West Brom, né? Do time da Premiership, né? Parece que o jogador já está vendo casa no Brasil, já está com passagem marcada no Brasil, segundo o jornal irlandês, né? Seria aí para os irlandeses um grande orgulho que o Mickey Johnson, né? Michael Johnson, Mickey é quase como se fosse um apelido carinhoso, que o Mickey Johnston vestisse a camisa do Flamengo. Como é que ele é, né? Como é que ele é como jogador? De novo, é um pontinha driblador, viria para o lugar do Michael e do Cebolinha, né? Um jogador extremamente barato, né? Uma aposta do Flamengo, né? Obviamente, convocações da seleção irlandesa, ele teria que viajar para a Irlanda para jogar, para a Europa para jogar, mas é um jogador que viria como uma aposta, não é uma solução, né? Pelo que eu conheço do jogador, parece muita gente falando, o novo Juninho. Não, ele é muito superior ao Juninho, tá? Ele está jogando na Championship, ele não está jogando no Uzbequistão, né? Desculpa, no Azerbaijão, né? Não está jogando em Baku, né? Ele está jogando em Londres, né? Na segunda divisão. Eu vou dizer o seguinte para vocês: muita gente está criticando essa contratação. Como aposta, meus amigos, né? Eu apoio essa contratação. Acho que vale a pena tentar. Vi alguns lances do jogador. É um jogador driblador e tem muita expertise na tomada de decisão. O que me chama a atenção é que, além de driblar, ele é aquele jogador que dribla e sai com a bola pela linha de fundo. Ele dribla
e acha o companheiro bem posicionado, né? Enfim, é jogador do Celtic, né? Mas ele não era um irlandês, como é que ele estava nas canteiras do Celtic? Para quem não conhece muito da geografia britânica, o Celtic é o time irlandês. Na Escócia, naturalmente, ele é filho de irlandeses, joga no Celtic, e aí, mesmo sendo escocês também, optou por não jogar pela seleção escocesa e sim pela seleção dos seus pais, né? Celtic e Rangers são uma das maiores rivalidades do mundo, né? Os Rangers protestantes e ingleses e os Celtics católicos e irlandeses, e é um jogador que vai jogar no Flamengo, né? Esse vai jogar no Flamengo. Esse foi contratado, segundo o jornal irlandês, ele já procura aí passagem, está tudo certo para que ele vá para o Flamengo. Como uma aposta para um jogador para a gente tentar, sim, como solução não, mas como uma aposta eu apoio. E você, escreva aqui nos comentários, sua participação é muito especial, como é muito especial a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.